Shavua Tov a todos. Depois de um mês sem se encontrar na Havdalah, é interessante que você tem um público para Shabbat, tem um público para Havdalah, cada um público diferente. Então, graças a Deus, estamos de volta, depois de vários milagres e bondades divinas. Novamente, lembrando, para quem tem a memória curta, que a Havdalah que eu estou fazendo não é válida só para quem está escutando fora do Zoom, presencialmente. O ideal é cada um pegar um copo de vinho e fazer junto comigo, com a brachá, com tudo. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ויהי לי לישועה. ושבתם מים בששון ממעייני הישועה. לאדוני הישועה עמך מדחתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוריינו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וקרקעי תהיה לנו קודש ותשא ובשם אדוני אקרא סברים על ענן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל אל העמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. מבדיל בין קודש לחול חטאותינו יכפור עלינו וחסנו ורחוק Muito bem, estamos hoje no período das 3 semanas. No período das 3 semanas não dá para fazer música, escutar música com teclado. Lembrando a destruição dos templos sagrados. Então, o nosso cantor, tecladista e violonista, não sei como se chama, ele está de férias oficialmente e vai tocar somente depois dessas 3 semanas. Mas hoje o que eu queria fazer é o seguinte, para quem estava ontem no pré-Shabbat, deve ser que muita gente voltou a trabalhar, então ontem não tinha muita gente também no pré-Shabbat, pensei que muitas pessoas estão ocupadas, o horário é muito cedo. Então nós falamos sobre o encerramento do Maimônides, que nós encerramos o ciclo do estudo. Tem 3 ciclos, os 3 capítulos, um capítulo por dia, e o Sefer Mitzvot, o livro das Mitzvot, que é o livro resumido do Maimônides, que fala sobre as 613 Mitzvot. Então, esse ano nós encerramos todos os 3 ciclos juntos. Então,
E como falamos ontem também, que o estudo do Maimônides é uma segular, atrai a bênção tanto para sustento como principalmente também para saúde. Então, vamos estudar, encerrar a última alahá, a última lei do Maimônides. Em seguida, vamos também contar uma história sobre o Maimônides. Então, nos últimos capítulos, o Maimônides fala sobre a redenção, a vinda de Mashiach, como será, de acordo a halachá, de acordo à lei judaica, não é histórias, de acordo à lei judaica, exatamente como será. Vai ser um homem de carne e osso que vai vir e vai redimir todo o povo judeu e toda a humanidade de uma certa do mundo que nós estamos vivendo hoje, e ele vai se estendendo, estendendo, estendendo. E a última halachá, que com isso ele encerra o livro todo, os 14 livros do Maimônides. Ele disse o seguinte: o Vetor Hasman, naquela época, quando o Mashiach chegará, Lo Yesham, vai ser uma época onde não terá Lo Ra'av, não terá fome mais no mundo, Velo Milchama, e não terá guerra, Velo Kinah Vetacharut, não vai ter inveja, não vai ter competição, concorrência negativa. Por quê? Sheatová, porque a bondade, o bom, vai ter tanta bondade que não vai ter necessidade para tudo isso. Todo mundo vai ter tudo. Vechol ha'amadanim mitsuyin ke'afar, todos os tipos de guloseimas, todos os tipos de coisas boas e positivas, seja lá, vão ser encontrados como o pó da terra. Assim como o pó da terra tem muito pó da terra, por outro lado, o pó da terra também não tem valor, assim também todas as coisas boas não terão valor. Vai ter tanta abundância que não vai ter valor. O que o mundo vai fazer? Então vamos parar um minuto aqui. Nós vamos pensar um pouco o momento que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo literalmente na era messiânica. Em primeiro lugar, tudo bem, tem ainda lugares que oficialmente, por exemplo, tem fome, mas não tem fome. A ONU ajuda, a comida chega em todo lugar. Hoje você não escuta praticamente que pessoas morrem de fome. Aqui no Brasil, que tem tanta pobreza, mas ninguém morre de fome. Tá certo? As pessoas morrem de assaltos, as pessoas morrem de doenças, as pessoas morrem de outras coisas. Ninguém morre de fome. Então, hoje não tem fome como antigamente, como nas guerras que as pessoas morriam de fome, ou que realmente, não sei lá, tinha epidemias, e que as pessoas não tinham como comer, não sei lá. Hoje, por mais que tem lugar pobres, tem pobreza em determinado lugar, e tem lugares onde tem talvez ainda fome, as pessoas, todo mundo no final recebe comida. Não só isso, na verdade, hoje tem suficiente comida para todo mundo. Talvez não chegue em todo mundo, mas tem suficiente comida para todo mundo. Então, onde nós estamos vivendo literalmente uma situação onde não tem fome. Vamos falar sobre guerra. Guerras, antigamente, há guerras que nós sabemos que milênios de anos, desde a criação de Adão, que começou a primeira guerra entre os dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel por quê? Porque ele queria a parte do mundo que era dele. Por que ele queria a parte do mundo dele? Simplesmente, não pela paz, porque ele queria mais um pedaço de terra, tá certo? E assim, todas as guerras, durante todas as gerações, era com o objetivo de apenas conquistar outro. Era guerra por guerra. Hoje, as guerras, oficialmente, com algumas exceções, praticamente todo mundo fala em paz. Mesmo quem quer guerra, mas também quem fala em nome de religião, ou em nome de paz, em nome de alguma coisa mais espiritual. Ou seja, que hoje mudou. Ninguém faz guerra apenas para fazer guerra. Fazer guerra para proteção, fazer guerra porque ele acha que isso vai trazer alguma paz, alguma coisa positiva, mas não é guerra por guerra. Então também esse conceito de guerra hoje mudou o conceito de guerra. Além disso, hoje nós temos aquilo que é chamado a ONU, que o conceito da ONU, se está fazendo o papel deles ou não, é outra história, mas de qualquer forma, a ONU é para evitar guerras, trazer paz entre as nações e assim por diante. Ou seja, que isso, novamente, aproxima a profecia do Isaías, e aquilo que a Maimônides está trazendo aqui, que não vai ter guerra, ou seja, que não, estamos aproximando numa época que não terá guerra. Aquilo que nós falamos que vai ter muita bondade e tudo vai ser comparado como o pó da terra. Então, hoje nós vemos
Antigamente, para quem lembra, antes da era tecnológica, não tinha nada de graça, tá certo? Como na Europa, quando você vai num banheiro, você tem que pagar, hoje, não sei lá, €1. Você não tem nada de graça, não existe nada de graça. Hoje você tem toda uma tecnologia que tudo é de graça, certo? Todos os aplicativos são de, quer dizer, a maior parte dos aplicativos são de graça, aquilo que não é de graça é quase de graça, ou seja, não pensamos sobre isso. Mas hoje você consegue enxergar, nós vemos um ou outro, que era impossível 20, 25 anos atrás, é tudo de graça, tá certo? Hoje você tem muita coisa de graça. Hoje a matéria não tem mais valor. Não tem mais valor como antigamente. Tudo é de graça. Então, novamente, está se concretizando aquilo que está escrito, que quando o Mashiach chegará, vai ser tudo de graça. Claro, quando o Mashiach chegará, vai ser mais ainda. Mas mostrando que já estamos perto dessa época. O que o povo judeu vai fazer quando o Mashiach chegará, se não tem o que fazer praticamente? Trabalhar, você não precisa trabalhar. Guerra não vai ter. Vai tudo de bom. O que vão fazer? Vão fazer aquilo que estamos fazendo agora. Todo mundo está em casa, só que não vamos ficar em casa trancados, obviamente. Todo mundo vai na sinagoga. Vamos sair, porém, com outro objetivo. Qual é o seu objetivo? Lefichach. Por isso ele diz, Yu Israel Chachamim Gdolim. Os judeus serão grandes sábios. Yodim Varim Astumim. E conhecerão as palavras, os conhecimentos ocultos, Kabbalah, etc. Biasigu Dat Boram, que ficou a Hadam, e vão se dedicar a entender Deus de acordo com a possibilidade, a capacidade do ser humano, ou seja, que a nossa função vai ser aquilo, por exemplo, que a pandemia, aquilo que está acontecendo é uma amostra. O que o pessoal estava fazendo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, até começando a se reabrir? Vai no Zoom, tem uma aula aqui, uma aula lá, um curso, um evento, não sei o que, etc. Assim, isso que nós vamos fazer quando o Mashiach chegará. 90% do tempo vai ser conhecer a Deus. Shenemar, como diz o versículo de Isaías, ele fala, com isso ele termina o livro, que que a terra vai ser preenchida com conhecimento de Deus, assim assim como as águas encobrem o mar, né? Se enxerga somente a água, assim também a terra vai ser coberta de conhecimento de Deus. E com isso nós terminamos o livro do Maimônides. Porque o Maimônides colocou isso como última coisa, porque isso é a finalidade. Todas as mitzvot, desde o começo do livro, que começa a falar sobre a fé em Deus, e sobre as mitzvot diárias, as mitzvot das festas, mitzvot que todo mundo tem, 613 mitzvot, é para chegar ao seu objetivo. O fim representa o objetivo. Qual é o objetivo da nossa criação? Qual é o objetivo por que nós estamos aqui? Por que Deus criou o universo? Por que Deus criou a humanidade? Por que Deus criou o povo judeu? Por que Deus deu a Torá para o povo judeu? É porque através da Torá, através do povo judeu, nós vamos trazer o Mashiach. O Mashiach quer dizer uma época onde todas as nações irão viver com paz e com bondade, e todos irão servir o mesmo Deus, não vai ter idolatria, não vai ter outras crenças, etc. Todo mundo, ou seja, Deus não criou um mundo para ter problemas, para ter chures, para ter guerras, etc. Isso que nós estragamos, isso que o ser humano fez. Adão que comeu daquela fruta daquela árvore, e no primeiro dia que ele foi criado. Depois foram outros pecados. Tudo isso estragamos. O objetivo é nós trazermos de volta o mundo como era antes, é melhor do que como era antes, ou seja, o paraíso aqui embaixo. E isso é o motivo porque isso se encontra no fim do livro. Assim termina o livro, porque esse é o objetivo. Isso para lembrar a gente, qual é o objetivo da nossa vida? Nós acordamos de manhã, qual é o objetivo da minha vida? Preciso trabalhar, preciso comer, tudo bem. Isso é necessário, mas isso não é objetivo. Isso é o meio para o objetivo, é para servir a Deus, para trazer o Mashiach, para tornar o nosso mundo um mundo melhor. Um mundo sem vírus, um mundo sem impurezas, um mundo sem brigas, um mundo só com amor, paz e assim por diante. Falando no Maimônides, então como falamos antes, ontem, é bom cada um de nós aproveitar. Ontem foi o início ontem começamos de novo o 40º ciclo dos 3 capítulos de Salmos, de Maimônides. 3 capítulos é difícil para quem não está acostumado. Um capítulo de Maimônides também está difícil, mas o livro Sefer Mitzvot, aquele livro que
tem em português. Imagino que também na internet dá para achar isso em português. Sefer Mitzvot, o livro das Mitzvot do Maimonides. Tem lá todas as Mitzvot e tem lá exatamente quanto o estudo de cada dia. Nos primeiros dias talvez um pouco mais comprido. Então, é importante cada um começar esse ciclo e tem Mitzvot que são mais fáceis, Mitzvot que são mais difíceis, mas, enfim, cada um de acordo com o seu nível de entendimento, mesmo se não entende direito, no primeiro ciclo talvez vai ser 5%, no segundo ciclo vai ser 10%, e assim vai crescendo e vai sempre tomando mais conhecimento. O Maimônides, ele viveu no Egito. Depois que ele passou pelo Marrocos, etc., ele viveu no Egito. E no Egito, ele se tornou o médico, porque ele, além de ser rabino, ele era o médico principal do rei. O rei gostava dele. E o rei um dia falou para ele, Maimônides, eu tenho um problema de saúde que já estou passando há muito tempo, umas dores e não sei o quê, ninguém consegue ninguém conseguiu trazer uma cura para isso. Você que é um bom médico, quem sabe você consegue me trazer uma cura para isso? O Maimônides falou, eu vou tentar o melhor que eu puder. O rei falou para ele, e se você conseguir me curar, eu vou te nomear oficialmente como um ministro meu. O Maimônides falou para ele, não preciso ser ministro, não pode ser ministro. Eu vou tentar de qualquer jeito fazer o melhor para te curar. A única coisa que eu peço é, por favor, você nunca me mate. Não me mate. O rei falou para ele, porque eu vou te matar. Não faz sentido. Que tipo de pedido? Você pode me pedir qualquer coisa, isso que você vai me pedir? Tá bom. Sabe, judeus são meio esquisitos às vezes. Então, tá bom, se é isso que você pede, prometo que nunca vou te matar. O Maimônides foi, investigou, examinou, etc. Achou, entendeu qual é a doença, qual a raiz da doença, como se cura a doença, e curou o rei. O rei ficou muito feliz, nomeou ele como ministro. Obviamente, um judeu, médico e ministro, querido e muito próximo ao rei, isso já desperta antissemitismo. O vice-rei não gostou da ideia que o rei fica batendo papo com ele, que dá preferência para ele, que dá muita atenção para ele, e que gosta desse judeu. E um dia ele foi para o rei e falou para ele, olha, esse judeu, sabe, no final das contas ele é judeu, né? Que está dando tanta atenção para ele? Não, porque ele é bonzinho, etc. Sim, mas ele é judeu, sabe, tem que desconfiar, não é assim, é tudo por dinheiro. E aquelas conversas que nós sabemos que os semitas sempre gostam de falar sobre judeus. Até que, um belo dia, o rei falou para ele, tudo bem, mas o que você quer que eu faça exatamente? Ele é um bom... Mata ele. Mata ele e acabou. Resolvemos o assunto. O rei falou, eu não posso matar ele, de jeito nenhum. Eu prometi que não vou matar ele. Essa é a única coisa que ele me pediu, não me mate. O vice-rei pensou um pouquinho e falou, tá bom, você não precisa matar. Podemos dar um jeito que ele morra sem que você precise matar. Como vamos fazer isso? E ele fez um plano. E o rei concordou. No fim da cidade, tinha um tipo de um poço, um porão assim, um poço, onde se queimava lixo, coisas, se queimava, e tinha lá um responsável que cada um que precisava queimar alguma coisa, se jogava lá, ele queimava. O rei chama ele. Ele chega, o rei nunca foi chamado pelo rei. Ele, fim da cidade. O que o rei quer de mim? O rei fala para ele o seguinte, olha, vou te falar uma coisa. O primeiro que chegar para você é falar, você cumpriu a ordem do rei? Não faça perguntas. Você pega ele e joga ele naquele poço, queima ele. Ele vai querer dizer que tem algum erro, um engano, sabe que não tem erro e não tem engano. Você pega ele e mata ele, joga ele na fogueira. Tá bom? Ele não entendeu o que está se falando, mas a ordem do rei é uma ordem. Ele volta para o poste dele, o lugar dele, continuando fazendo seu trabalho, esperando que alguém chegue e fale para ele, você cumpriu a ordem do rei? O rei chama o Maimônides. O Maimônides chega e fala, rei, majestade, como posso ajudar?
olha, tem uma mensagem muito importante para você, que eu gostaria que você passasse para aquele que queima as coisas lá no fim da cidade. Você pergunta para ele, o rei perguntou, você já cumpriu a ordem do rei? Ou seja, o Maimônides iria para lá, falasse para ele essa frase, ele entenderia que com essa frase precisa pegar o Maimônides e queimá-lo, jogar ele na fogueira. O Maimônides fala para ele, claro, se o rei manda fazer, eu vou fazer, sem dúvida nenhuma, vou já. E ele sai do palácio, se direcionando para aquele lugar para cumprir a ordem do rei. No meio do caminho, ele passa por uma sinagoga e ele pensa, opa, eu não rezei Minchá ainda, não rezei a reza de Minchá, a reza da tarde. Vou aproveitar, existe o rei do Egito, mas existe o rei dos reis, então, em primeiro lugar, preciso cumprir o mandamento, a ordem dos reis dos reis. Então, eu vou rezar Minchá. E ele foi rezar Minchá. Depois que ele rezou Minchá, estava saindo da sinagoga, então, de repente, aborda um judeu e fala para ele, Maimônides, Rabino, eu preciso fazer o brit do meu filho, o 8º dia. Procurei o dia inteiro um moel, alguém que faça o corte, o brit, e não achei. E você, eu sei que você, além de ser rabino, você também não moel. Então, por favor, o rabino fala, o Maimônides, olha, tenho uma ordem do rei, não posso perder meu tempo. Mas, por outro lado, ele falou, olha, daqui a pouco vai ser o pôr do sol, você não pode perder essa mitzvah, precisa fazer esse brit. Então, falou, sabe o quê? Tá bom, vamos fazer rapidinho o brit, porque eu não tenho muito tempo. Traz aqui o garoto, o menino, trouxe, fizeram o brit. Depois que fizeram o brit, então, como se costuma entre judeus fazer um bom lechaim, então, o dono o pai da criança dá um copo cheio de vodka para o Maimônides fazer a brachá, ele faz a brachá, ele toma e fez um efeito não muito legal e ele acabou adormecendo. E ficou dormindo lá um tempo, de repente ele acorda, Maimônides, depois que passa o efeito, não sei lá, 2 horas depois, e, opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou atrasado, o rei me mandou fazer para uma missão, eu estou atrasado, ainda dormi. Aterrorizado, ele levanta e ele vai. Nesse interim, o vice-rei, ele ficou curioso, passou o tempo, não está recebendo nenhuma notícia. Ele sabia que o Maimônides tem que ir lá e ser julgado. Ele está esperando que alguém mande um WhatsApp para ele, uma telefonema, alguma coisa, avisando que o Maimônides foi julgado lá. Ninguém está falando nada. Ele ficou tão curioso, não conseguiu, ansioso, que ele decidiu, eu mesmo vou verificar o que está acontecendo lá. Com certeza que ele já está queimando lá. E ele chega lá, o vice-rei, o antissemita, ele chega lá, até o fim da cidade, chega no cara responsável e fala para ele, amigo, você cumpriu a ordem do rei? Ele, opa, a ordem do rei? Claro! Pegou o cara e jogou ele na fogueira. E ele, não, calma, não sou eu. É uma outra história aqui. Você não tem história, o rei me falou que quem vier com essa mensagem, imediatamente tem que jogá-lo não tem conversa. Pegou, jogou ele. E antes de jogar ele, tirou a aliança dele do dedo. E assim ele ficou queimado, morreu, etc. Nesse interim, chega o Maimônides. Mãe, chega, oi, onde você está? Você cumpriu a ordem do rei? Claro que cumpriu a ordem do rei. Aí chegou o vice-rei aqui, joguei ele na fogueira. O Maimônides não está entendendo o que está acontecendo aqui. Até que o Maimônides era um pouco mais inteligente, um bom judeu com Idishekov, e ele entendeu qual foi a armadilha que se encontrava lá atrás. Que na verdade era ele para ser julgado lá, mas no mérito que ele entrou na sinagoga, rezou Minchá, fez o Brit Milá de alguém, mais uma mitzvah, isso salvou a vida do Maimônides. O Maimônides volta para o palácio como que se não aconteceu nada. Não sabe de nada, não aconteceu nada. Ele chega lá, o rei olha para ele e fala, mas o que você está fazendo aqui? Você não cumpriu o meu mandamento, a minha ordem? O que está acontecendo aqui? Ele fala, não sei o que você está falando. Eu cumpri exatamente. Fui lá, dei a tua ordem e voltei. Não,
Então, outro cara que não cumpriu a ordem. Então, chama o cara aqui. O que está acontecendo aqui? Mandou imediatamente mensageiros para verificar e voltaram com essa aliança. Mostraram para o rei a aliança desse cara, do vice-rei. Ele foi julgado lá dentro. O rei viu e se arrependeu. Viu, olha, falou para mim, olha como o vosso rei, o vosso Deus, o teu Deus te protegeu. Em vez de jogar você na fogueira, jogou quem queria te jogar na fogueira, o antissemita, o vice-rei. E aí ele entendeu porque o Maimônides pediu para ele, nunca me mate. Não tinha outro pedido, nunca me mate, porque o Maimônides já sabia que normalmente quando chegam certos poderes com certas influências, então sempre você tem alguém que quer te derrubar. Mas de qualquer forma, aqui nós vemos aquilo que está escrito no Talmud, que shluchei mitzvah enan nizukin. Alguém que vai fazer uma mitzvah, ele não é danificado, ele não vai ser prejudicado, ele é protegido. Sempre quando vamos com uma mitzvah, então, por exemplo, tem um costume que quando alguém viaja, faz uma viagem com o avião, se costuma dar para ele alguém uma moeda para colocar tzedakah, ou seja, eu te faço como mensageiro para você se tornar, para você colocar tzedakah no lugar, no destino, para uma forma como proteção. Quando se cumpre mitzvot, então não tem preocupação. Assim também temos que saber que na época que estamos passando hoje, pandemia, o pensamento, todo mundo pensa negativo. Não podemos pensar negativo. Deus não tem nada negativo, tudo é positivo. Tudo que Deus faz é para o bem, mesmo que às vezes é difícil entender, mas tudo é para o bem e Deus vai revelar para a gente daqui a pouco como tudo que foi feito agora, na verdade, era para chegar numa época melhor, numa era melhor, numa situação melhor. Como e quando, não perguntem para mim, perguntem para ele. Mas nós não voltamos para trás. Ninguém volta para trás como era. Quando que o mundo vai voltar como era? O mundo não vai voltar como era e não vai ser ruim como é agora. Vai ser muito, 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 muito melhor, se Deus quiser, que não demore muito tempo, que seja realmente em breve. Nós já vemos mudanças no mundo de qualquer forma, coisas não só para o mal, mas também para o bem. Se Deus quiser, o mundo vai se tornar muito melhor e em breve concretizar aquilo que Maimônides fala na última alahá, na última lei, do último livro, encerramento do seu livro, que vamos chegar em breve, naquela época que não vai ter fome, não vai ter guerra, vai ter só paz, e não vai faltar nada para a gente com a vinda de Mashiach, se Deus quiser. Shavua Tov a todos.